Olá, meus alunos, como vocês estão? Mais uma semana que está por terminar e mais uma vez estamos juntos. Então, lembrando que após agora as nossas avaliações, espero que vocês tenham visto lá no link, né, que eu deixei para vocês do Moodle sobre um feedback, então, que foi feito da prova. Vocês sabem que estou à disposição de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida em relação à prova, tá? Estou aí através do WhatsApp, até mesmo disponível pela própria plataforma Moodle, ok? Então, só para relembrar vocês, espero que vocês estejam, então, todos bem. E vamos lá, então, dar início à nossa aula de hoje. Bom, pessoal, hoje, oficialmente, a nossa aula, ela abre o assunto sobre ecologia de comunidades. Lembrando, então, que até o momento nós vimos ecologia de populações, onde nós percebemos ali, visualizamos todo o arranjo em que uma população ela pode ser encontrada. Desculpa. Desde o momento em que ela pode se estabelecer no habitat, de que forma ela pode se comportar, de que forma ela pode estar dispersa, né, ou de forma agregada. Também vimos como pode funcionar o crescimento populacional. Calculamos também aí, percebemos as questões de densidade, né, de uma população dentro da área específica. Muito bem, então nós vimos aí toda uma situação que pode favorecer ou desfavorecer qualquer tipo de população. E hoje, então, como eu falei, vamos iniciar, então, a nossa matéria de ecologia de comunidades. Vou compartilhar, então, agora a tela com vocês, para a gente poder dar início à nossa aula. Muito bem, pessoal. Então, aqui é a abertura da nossa aula de hoje. Vamos, então, para o seguinte slide. Bom, quando a gente fala, então, dentro de ecologia de comunidades, nós estamos aí entrando em consideração o seguinte. Estamos falando de mais de uma população, né? Ou seja, então, se nós temos no mínimo duas populações, quer dizer que cada população, de acordo com o conceito, estamos falando de espécies diferentes, certo? Então, dentro dessas duas populações, elas vão interagir de certa forma, ou através da utilização do habitat, daquele nicho ecológico, que pode ou não estar disputando, né, o território, o ambiente ou os recursos que ali oferece, mas a gente vai estar falando sobre algo um pouco mais inicial, que seria a cooperação. Quando a gente fala em cooperação, eu pergunto para vocês, quais são os interesses quando nos falamos de cooperação? Vocês podem, de repente, me dizer que, professor, cooperação é sempre de agradar o próximo. Bom, será? Será que no meio no meio natural, né? Será que existe essa cooperação de querer sempre estar auxiliando o outro? Pode ser que sim, mas acredito eu que no início o indivíduo em si ele tem o seu próprio interesse, né? Ao invés de cooperar. Então, o que acontece? Quando você tem um ambiente que começa a sofrer uma colonização, acredito então eu, de acordo com a literatura, que os indivíduos têm o seu próprio interesse em habitar, em poder desenvolver, em dispersar as suas proles, ou seja, dispersar os seus indivíduos e, consequentemente, sua população. Ao invés de estar cooperando, de repente, com outro tipo de população que podemos considerar também como colonizadora. Concorda? Bom, esse seria o ideal, né?
Mas com o passar do tempo, a interação tenha menores valores, ou seja, menores valores próprios, individuais, e passa a ser benéfico para todo o grupo. Por que a gente chega nessa conclusão? Chega uma hora, galera, que a colonização ela acaba tendo vertentes diferentes, populações diferentes. Essa disputa começa a ser acirrada e a gente sabe que o ambiente ele tem a sua capacidade limite. Qual que é o ideal? O ideal, então, é que essas populações, ao invés delas ficarem disputando aquilo que elas necessitam, elas acabam tendo uma cooperação. E essa cooperação, desculpa dizer, infelizmente, pode acontecer mortandade de algumas dessas espécies. Para quê? Para que a população tenha um melhor benefício. Então, a gente começa a entender aí, de certa forma, que a cooperação ela é mais vantajosa do que o interesse, né, próprio, podemos dizer assim. Né? Então, é importante que se tenha talvez mais coisas positivas, né, quando há um benefício quanto do que essa individualidade, ok? Bom, então agora nós vamos comentar sobre as interações. Essas interações ela está associada quando eu tenho populações que estão inseridas então no meio e aí elas acabam tendo uma interação entre elas. E a primeira interação que nós vamos comentar é sobre a interação intraespecífica. Então, quando eu falo de interação intraespecífica, eu me refiro a indivíduos da mesma população. Então, ó, mesma população. Então, eu tenho uma população formada por vários indivíduos que interagem entre eles. Vamos ver como é que eles vão se comportar. Será que eles vão estar se comportando de forma mais individualista ou mais cooperativa? Então, o primeiro que nós vamos aí abordar hoje é a colônia. Então, a colônia, nós percebemos que os indivíduos que desenvolvem dentro desse termo que nós utilizamos, eles têm uma certa dependência fisiológica, que é o que o nosso tópico vem a dizer aí. Fisiologicamente, ou seja, o que seria isso? As atividades do seu próprio organismo, aquilo que mantém em funcionamento cada indivíduo, né, um com o outro, eles estão ligados nessa questão fisiológica, no funcionamento do organismo em si. Não estou dizendo somente, de repente, ligado fisicamente, mas até a parte fisiológica. Por quê? Porque a produção de certas substâncias de pode ser um excremento que para outros indivíduos seja necessário, né? Ou, de repente, estando juntos, eles acabam tendo um fortalecimento maior, principalmente quando nós falamos quanto a uma estratégia, de repente, contra os seus predadores. Ok? Muito bem. Através disso, então, eles estão especializados em promover o que eu falei, proteção, flutuação em algumas situações, de gestão e reprodução. Então, isso aqui, esses fatores aqui, é o que ele pode estar se especializando quando nós falamos que eles são indivíduos interdependentes fisiologicamente. Isso não quer dizer, galera, que eles não tenham um grau de liberdade. Ou seja, isso não quer dizer que eles não possam estar se deslocando, mesmo que em distâncias menores e bem restritas, mas eles possuem tal liberdade. Então, olha lá, os indivíduos apresentam pequeno grau de liberdade e consequentemente, de locomoção. Ok? Mas qual é o objetivo, então, de ser interdependente fisiologicamente, de poder promover todas essas características que mencionamos? É exatamente formar um conjunto que seja funcional. Eu não quero saber se ele é bonito,
se ele é perfeito, se ele aparenta uma cor X, uma forma Y, não. Eu quero saber se essa integração aí, ele tem funcionabilidade, se exerce a parte funcional. Por exemplo, então quer dizer que eu tenho vários organismos juntos, mas isso promove o quê? Promove uma flutuação, que é importante para esse organismo sobreviver? Promove. Então, é uma questão funcional. É assim que nós ter que analisar. Vamos ver, então, 3 exemplos sobre essa situação. Bom, aqui nós temos o primeiro, que é bem conhecido, que é a nossa caravela portuguesa. É um organismo que tem a capacidade, então, de flutuar. Bom, aqui, então, nós temos, nessa região superior, nós temos o que nós chamamos de crista, ok? São essas regiões aqui que eu estou passando, então, o cursor, o laser, ok? Muito bem. Logo aqui, nessa região um pouco mais abaixo, nós temos aqui um pólipo que vai proporcionar substâncias, né, ou formação de gases que promove a flutuabilidade. Então, isso é importante. É uma questão funcional, ok? Bom, outra coisa importante, só caracterizando que eu esqueci de falar, nós estamos falando aí, galera, de uma caravela, mas é um organismo que, na verdade, são formados por vários indivíduos, ok? Por pólipos, por gonozoides, que são estruturas, então, ou indivíduos que promovem essa morfologia e, de forma fisiológica, agregados. Bom, no próximo aqui, nós percebemos que são organismos que estão associados a um conjunto de reprodução, ok? E também de digestão. Então, isso aqui vai estar associado à importância quanto a essa funcionalidade. Logo aqui abaixo, nessa região, nós temos já uma outra característica, que são os pólipos, que está associado à captura, não é? E a localização de suas presas. Então, está associado a uma questão tátil. E logo aqui abaixo, nós temos os tentáculos aqui, né? Enrolados e picantes ou urticantes também podemos mencionar. Que está associado, então, a substâncias que são paralisantes, que pode, então, estar associado à captura das suas presas ou até mesmo se proteger contra os seus predadores. Beleza? Próximo. Nós temos aqui filamentos de algas espirogiras. Aqui nós percebemos uma questão importante, que é principalmente a questão da reprodução. Então, aqui a gente percebe que essa região aqui da esquerda está doando material genético para a direita. Então, está promovendo aqui um daqueles fatores que nós mencionamos, que é a reprodução. Então, é um tipo de alga que realiza esse tipo de reprodução e são filamentos que estão aí próximos e bem ligados um ao outro, promovendo esse tipo de situação. O outro que nós temos aí é os famosos corais, né? Que são também uma estrutura importante como bioindicador. Isso aqui eu tirei de uma foto, não eu, né? Mas de um site onde são características da região de Abrolhos, né? Um arquipélago ali, né? Que pertence ali, está próximo à região da Bahia, no Nordeste. Então, aqui a gente percebe que essa região mais expressa, podemos ver melhor, são estruturas de cálcio que é excretado pelos pólipos, aonde eles conseguem estar todos aqui presentes e envolvidos com uma forma de proteção. Então, olha só, fisiologicamente eles excretam essa substância que torna-se, então, uma forma de proteção para eles. E até mesmo de camuflagem, né, ou de abrigo, melhor dizendo, para poder capturar, então, o seu alimento. Então, o próximo que nós vamos ver, então, encerramos a parte de colônias. Então, aqui a gente vai estar observando agora as sociedades. Então, engraçado que a gente aqui, a população humana, ela vive em sociedade. Porém, né, somos indivíduos da mesma espécie,
porém temos funções diferentes aqui neste mundo, né? Cada um com o seu lugar, cada um com sua profissão, cada um exercendo a sua função como sociedade. Isso não é diferente. A gente percebe aqui que as características são indivíduos independentes, ou seja, eles executam suas tarefas, porém eles promovem um contexto geral que é a sociedade. Aqui também percebemos a questão das que são organizados cooperativamente. Então, eles acabam tendo essa organização, né? E há um nome cooperação, que nós já falamos lá no primeiro slide, vem, de certa forma, prevalecendo e sendo uma vantagem importantíssima para que esses indivíduos possam sobreviver. Mas uma coisa importante é que aqui os indivíduos movimentam-se livremente, dentro e fora da sociedade. Então, eles têm uma certa liberdade para poder se deslocar conforme também a sua função, né? Então, se a gente for analisar, uns estão associados à defesa, outros à alimentação, então outras à reprodução, e assim eles acabam tendo uma organização quanto principalmente às mudanças climáticas, ok? Bom, então aqui nós temos um exemplo que é os insetos, né? Que vivem de forma social. Então, nós temos as formigas, nós temos as abelhas, os cupins. Só uma coisa importante, né? As abelhas, por exemplo, toda essa forma com que elas vivem dentro de uma colmeia, elas exercem uma certa temperatura que permite a sobrevivência desses insetos dentro dessa colmeia. Então, para você ver uma importância cooperativa. E aqui nós estamos apresentando, então, os cupins, né, e as suas respectivas castas. Então, nós temos aqui um organismo que é o operário, que está associado a toda a questão de manutenção, né, do cupinzeiro, a busca por alimentos, em satisfazer as necessidades de toda a sociedade, né? Todos os organismos ali envolvidos. É uma posição quanto árdua, né? Nós temos aqui também os soldados, que aí está associado à proteção. Muitos soldados acabam, quando os cupinzeiros estão ameaçados, eles acabam sendo sacrificados, ou seja, sendo predados em muitas situações. E o macho e a fêmea aqui estão associados aí principalmente à questão da reprodução, da manutenção de toda essa sociedade. Olha a importância, né? A gente coloca aí a um nível hierárquico maior, porque são soberanos nesse aspecto de manter tudo aquilo em funcionamento quando se tem a reprodução das suas respectivas castas, né? Mesmo que sejam inibidos com hormônios para que possam executar e diferenciar as suas castas, como operário e soldado, e não ter aí, não serem animais, organismos férteis, né? Ok? Bom, e uma coisa importante quanto a toda essa harmonia, né? Porque a gente vem falando aqui de coisas harmoniosas. Porque vivem em colônias, vivem bem, promovem ao deslocamento em conjunto, mantém a sociedade ideal, com alimento, com reprodução, com perpetuação da espécie. Mas será que não tem competição nisso aí? Será que não existe, então, um exemplo aí que a gente possa associar como forma de competição? Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Olha só, aqui nós temos, então, o que nós chamamos de competição intraespecífica, porque é o assunto que nós estamos tratando. Então, professor, quer dizer que existe competição entre organismos da mesma espécie, ou seja, dentro da mesma população? Exatamente, existe sim. Bom, então, indivíduos da mesma população que concorrem pelos mesmos recursos do meio. Então, a gente vai estar analisando aqui alguns tópicos e vamos estar frisando algumas coisas importantes. Então, a competição, galera, ela pode ocorrer por diversos motivos. Aqui eu coloquei recursos, mas esses recursos podem ser o quê? Demarcação de território,
poxa vida, já ouvi, já visualizei tantas coisas, tantas leituras e documentários, onde você tem um continente ali, ou um bioma, né, específico, aonde esses organismos eles acabam competindo pela questão territorial. Tem organismos que o seu território ele chega a quilômetros quadrados de território e às vezes pode ocorrer uma sobreposição. E essa única sobreposição de um território com outro permite com que ocorra uma competição. Por exemplo, os felinos, né, de savana, que estão associados a essa questão de competição de território. Por quê? Porque chega um momento de escassez de alimento que eles acabam sobrepondo essa territorialidade. Né? Claro que se isso acontecer, dos grupos, consequentemente, aquele que vence acaba dominando, então, o local sobreposto. Okay? Ou, de repente, se houve uma invasão de um grupo no habitat do outro, eles vão lutar por aquilo e ver quem realmente vai estar lutando por aquele local, aquele território que foi invadido. Outra coisa também importante, quando eu falei para vocês, é a questão da diminuição do alimento. Então, isso é bem observado nesse aspecto de competição intraespecífica. Aqui nós temos também, olha lá, a competição intraespecífica promove, então, o controle da exploração excessiva dos recursos, evitando, assim, a superpopulação. Bom, isso aqui nós podemos também verificar na questão dos vegetais, por exemplo, aqui. Então, aqui, o que nós temos? Nós temos vegetais de ambiente desértico, né? Então, é uma competição que, consequentemente, vocês vão imaginar do que vai estar sendo realizado, né? Uma competição, então, por água, que seria uma coisa bem nítida, né? A consequente, então, o que vai acontecer? O que é mais favorável, né? Se um indivíduo está muito próximo do outro, eles vão estar disputando pelo mesmo recurso, por exemplo, água. E a água torna-se, e na verdade a água será um fator limitante, porque não tem água para sustentar todo mundo, todos os indivíduos. Então, o que vai acontecer? Por uma questão natural, aqueles indivíduos mais aptos vão sobressair sobre aqueles que são menos aptos, ou que estão para germinar, ou que estão para nascer, né? E isso automaticamente vai nos caracterizando ou nos passando um espaçamento entre cada indivíduo, né? Um espaçamento nivelado, um espaçamento criterioso, que é um espaçamento importantíssimo para que não tenha uma exploração, como eu mencionei aqui, excessiva do recurso. Qual é o recurso? A água. Com isso, eles conseguem sobreviver, mesmo a essa escassez, e evita a superpopulação. Porque se por acaso, né, os organismos que nascessem mais próximos conseguissem se desenvolver, eu teria uma superpopulação e, quer dizer, esses indivíduos poderiam, de repente, com o tempo, sobreviver em menor tempo. Estão me entendendo? Então, o que é mais favorável? É mais favorável ter uma população mais restrita, mas que consiga sobreviver por muitos e muitos anos, do que eu ter uma quantidade de indivíduos, ou uma quantidade grande de indivíduos, e a população sobreviver em menor tempo. Estão me entendendo? A questão aqui é a perpetuação, é não levar essa população, consequentemente a espécie, à extinção. Esse é o princípio e é o objetivo.
Então, você tem também outros tipos de herbívoros também, que vivem em uma mesma área e, de repente, podem estar, em determinada época do ano, né, as chuvas se tornam-se escassas, levando várias plantas à morte também. Então, quer dizer, nesse caso, vai ter um efeito cascata, porque daí os vegetais diminuem, a população vai se tornar menos densa e vai afetar os animais herbívoros também. Ok? Então, a gente tem que estar bem atento toda a essa dinâmica que vem proporcionando essas populações mesmo que sejam da mesma espécie, certo? Então, galera, eu percebo que nesse momento a gente leva em consideração uma competição interespecífica, que um tipo de competição necessária, cautelosa, para que as espécies possam se proliferar, para que as espécies possam reproduzir, para que tenham crescimento, sobrevivência a longo prazo e não a curto prazo. Ok? Então, hoje, nós encerramos por aqui a nossa aula, tratamos então de ecologia de comunidades e nós falamos então da interação intraespecífica, onde nós mencionamos a questão das colônias, de viver em colônias, de sociedade, a competição intraespecífica e uma coisa importantíssima, que é a questão de viver de forma individual ou em cooperação, o que nós podemos tratar com mais que pode ser favorável eu de tratar de forma mais positiva para aquela população ou para aquelas populações. Beleza? Então, terminamos, falamos sobre populações, aliás, da mesma espécie, ok? Por isso, intraespecífica. Fechou? Galera, uma ótima quinta-feira para vocês. Lembrando que eu estou disponível no nosso horário de aula, WhatsApp também. Tenho recebido aí algumas mensagens, né, em questão de dúvidas. Obrigado por vocês confiarem, por vocês estarem aí executando, então, as atividades necessárias, beleza? Hoje, galera, vou estar passando esse vídeo, não vou estar acrescentando nenhuma atividade nesta aula, mas semana que vem vamos iniciar aí sim algumas atividades também, beleza? Fico por aqui, um grande abraço e até logo para todos vocês, turminha de Ciências Biológicas.